Se seu equipamento falhar agora, quanto tempo vai levar para que ele seja posto de novo em funcionamento? O MTTR, ou TMPR, que significa Tempo Médio para Reparo, é uma esperança matemática que quer descobrir exatamente isso. Quanto tempo em média leva para reparar aquele equipamento? E o tempo médio para reparo, que é o MTTR, ele está diretamente ligado à manutenabilidade do equipamento. Quanto maior é o MTTR, quanto maior é o tempo médio para reparo, menor é a manutenabilidade daquele equipamento. E o que é a manutenabilidade? Manutenabilidade é a facilidade com que você consegue reparar um equipamento. Então, se um equipamento leva em média 5 horas para ser reparado, a manutenabilidade dele é baixa. Se ele leva 1 hora para ser reparado, em média, em relação àquele equipamento que leva 5 horas, a manutenabilidade desse equipamento é alta. Então, significa que ele é mais fácil de ser reparado. Então, o MTTR, ele quer descobrir quanto tempo vai levar para reparar esse equipamento se ele falhar lá no futuro. Porque eu vou ter um tempo médio. E é óbvio que esses reparos terão tempos um pouco maiores que o tempo calculado, um pouco menores, porque é tempo médio. Como eu já falei, expliquei no vídeo sobre MTBF, tempo médio é o meio entre os extremos, ou os tempos maiores e os tempos menores. Então, por isso que é importante tomar cuidado com esses cálculos, para a gente não achar que aquilo ali representa exatamente o que vai acontecer. Não é assim que funciona. Tempo médio e tempo médio. Vamos vir aqui para o slide para a gente ver exatamente como é esse comportamento do equipamento, e através dessa representação gráfica novamente, e mais uma vez quero alertá-los que na prática não é assim que funciona. Isso aqui é só uma representação gráfica para ficar mais lúdico o entendimento. A gente tem aqui o equipamento ligado, trabalhando. Vocês conseguem perceber, para quem viu o vídeo sobre MTBF, sugiro que a hora que acabar esse vídeo, selecione o vídeo lá e olhe o vídeo sobre MTBF. Se você não sabe o cálculo de MTBF, a gente fez um vídeo sobre isso também. Esse gráfico é muito parecido, a gente tem uma coordenada aqui, representando se o equipamento está ligado ou ele está parado, esse eixo vertical. No eixo horizontal a gente tem um tempo. De novo, lembrando, o MTTR ele é um indicador cumulativo, então depois que tu começa a medir, tu sempre vai medindo. A gente vai fazer um recorte aqui, para um período de análise de 1 mês. Vamos pensar dessa forma. Então, o equipamento está trabalhando normal, tudo bem, e ele vai lá e falha. Esse X em vermelho significa que ele para de operar. Ele para de operar e fica parado. Então, agora, eu tenho aqui um tempo que ele ficou parado para reparo. Então, a gente está reparando aqui, levamos 2 horas e meia. Esse aqui é o tempo que a gente levou para reparar esse equipamento. Liberamos o equipamento para trabalhar novamente, e ele falha novamente. Aqui a gente leva 2 horas para repará-lo. Liberamos para ele trabalhar novamente e ele falha novamente. Então a gente teve 3 falhas com esses tempos aqui. Qual é o cálculo? O cálculo dele é somatório de tempos em reparo dividido pelo número de falhas. Então eu vou pegar o tempo que levou para reparar na primeira falha, o tempo que levou para reparar na segunda falha, o tempo que levou para reparar na terceira falha, somá-los e dividir pelo número que eu tive de falhas aqui. Então eu tive 3 falhas, eu tive 2 horas e meia na primeira, 2 horas na segunda, 1 hora e meia na terceira. Somando tudo isso, eu tenho 6 horas em falha, o equipamento estava parado para reparo, dividido por 3, o MTTR ou TMPR, tempo médio para reparo desse equipamento, está girando em torno de 2 horas e meia. Pode levar 1 hora e meia, pode levar 2 horas e meia, mas em média ele leva 2 horas. Agora eu quero chamar a atenção uma coisa muito importante. O MTTR, ele é um cálculo que leva em consideração o tempo que o pessoal levou para executar o trabalho, desconsiderando as horas em atraso. Então, se a gente for pensar,
todas as atividades inerentes, né, à manutenção entram no cálculo do MTTR. Então, algumas pessoas podem pensar diferente, né, mas essa é a melhor maneira, né, até porque senão tu não tem como diminuir o MTTR, né, se tu considerar exatamente mão na chave. Então vai entrar, o cara pega material, né, liberar documentação, essas coisas vão entrar no cálculo. O que não vão entrar? Deslocamento, né? Não vai entrar horas aguardando talvez alguma limpeza da operação, isso não vai entrar. Isso é outro indicador que a gente chama de MDT. Né? Eu vou trazer para vocês também, para vocês entenderem o que isso significa. A gente tem o MTTR e tem o MDT também. Então, né, é um quarteto. MTBF, MTTR, MTTF e MDT. Então, geralmente a gente ouve falar muito a respeito do MTTR e do MTBF, né? E pouco do MTTF e do MDT. Mas a gente vai trazer aqui do clube para vocês. Então, né, são coisas diferentes. Então, a gente não pode botar todo o tempo em atraso. E como é que a gente colhe isso, né, na prática? Vamos pensar... O cálculo é muito simples, né? Acho que vocês entenderam. Como é que a gente colhe esse dado na prática? Através das ordens de serviço. Se tu não tem ordem de serviço, não tem como colher essas informações. É por isso que eu falei, né, que esses indicadores eles não são tão trabalhados, né, em algumas empresas no país, porque elas não têm ordem de serviço, e não tendo ordem de serviço é extremamente complexo. Porque tu vai ter o tempo de máquina parada, que seria o MDT, né, que aí entraria atraso, entraria um monte de coisa, e o MTTR, né, que aí seria o tempo da manutenção, o tempo do reparo. Porque vejam bem, tempo médio para reparo, aí é reparo, é só reparo. Tempo de deslocamento, de atraso, de mobilizações que acontecem, né, outros atrasos, né, isso está considerado na norma, isso não entra. Isso é calculado de outra forma. Mas a máquina ainda assim está parada. Para lucro cessante, considera todo o tempo da máquina parada. Né? Mas para cálculo de reparo, considera só a mão na chave ali, o que o pessoal está executando, mais as atividades inerentes. Então isso é extremamente importante que vocês entendam para não colher os dados errados. A gente consegue pegar esses dados, né, na ordem de serviço e eles precisam ter uma qualidade no preenchimento. Então a ordem de serviço é um documento extremamente importante, ela contém 85% dos indicadores da manutenção são colhidos das ordens de serviço, né? E a grande maioria também dos indicadores eles são pela compilação de todas as ordens de serviço. Então a ordem de serviço ela não é uma condição suficiente às vezes para gerar todos os indicadores, mas ela é sim uma condição necessária. Se tu não tem ordem de serviço, fica extremamente difícil tu conseguir fazer indicadores para te ter uma gestão de manutenção. E a gente não consegue gerenciar o que a gente não mede. Bom, eu falei que o MTTR, né, ele está diretamente ligado à manutenabilidade do equipamento. Manutenabilidade do equipamento é um conceito extremamente interessante. Eu acho que ele deveria ser desenvolvido mais às vezes, se fala muito de confiabilidade, mas se fala muito pouco de manutenabilidade, principalmente para equipes de manutenção corretiva, a manutenabilidade seria a coisa que a gente deveria estar olhando mais, né? Apesar de ser conceitos de engenharia de manutenção, qualquer gestor de manutenção, né, pode estudar autodidata essas coisas e aplicando isso no seu dia a dia. Então fica a minha sugestão, pesquise em manutenabilidade, isso é extremamente importante, a gente vai trazer um vídeo sobre isso aqui no canal e vamos desenvolver esse assunto, né, para tentar trazer para discussão, né, para ver, não tem o que é mais importante, mas tem coisas que são extremamente importantes que a gente não leva em consideração só porque a gente não sabe que elas existem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal se gostaram. A gente tem conteúdos semanalmente. Toda semana a gente está subindo vídeo novo. Curtam se gostaram. Nos sigam nas redes sociais. Na descrição, né, do vídeo tem lá os nossos canais nas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn e no Facebook também. E até a próxima. Tchau.